dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 6 de novembro de 2019, uma quarta-feira, 20 horas e 36 minutos na cidade de Jaú. 24 graus. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Só queria, antes de dar início, comunicar que este, de número 33 e número 34, precedem os três últimos vídeos. Então, 36, aliás, 35, 36 e 37. Então, se todo mundo concordar, na próxima quarta-feira a gente assiste os últimos três vídeos e encerra. Tá bem? Então fica combinado assim, próxima quarta-feira, ao invés de 2 vídeos, nós estudaremos os 3 últimos vídeos. Podemos iniciar? Então vamos lá. Bem-vindos à nossa 33ª edição de Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos da nossa realidade espiritual. Espiritismo Agora é um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz. Olha, já estamos na 33ª edição falando de Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec. Tudo que estamos apresentando para você tem suporte e fundamento nas obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese, que foi a última obra publicada por Allan Kardec. A primeira em 1857 e a uma em 1868. No ano seguinte, Allan Kardec desencarnou, no dia 31 de março, e deixou um vastíssimo material para a nossa investigação sobre aquilo que eu chamo de realidade espiritual. Estamos tratando o Espiritismo agora do 10º princípio fundamental da doutrina, que é mediunidade, comunicabilidade dos homens com os espíritos, dos espíritos com os seres humanos. Nós já tivemos 2 programas falando sobre mediunidade. Fizemos a conceituação, a classificação segundo Allan Kardec, e estamos apresentando a mediunidade segundo os seus efeitos inteligentes, de acordo com essa classificação apresentada por Allan Kardec. Então vamos seguindo aqui em nossos estudos, fenômenos inteligentes, fenômenos intelectuais. Allan Kardec classificou inteligentes e físicos. Nós vamos apresentá-los todos aqui para facilitar a nossa compreensão. Então estamos estudando fenômenos inteligentes. Estudamos psicofonia, um pouco de psicografia. Temos que falar de evidência e de audiência também, ou audição, como quiserem. Fenômenos de efeitos inteligentes. Eu disse no primeiro programa que a palavra-chave aqui é efeitos. Kardec observou os efeitos e, através deles, conseguiu interpretar, sistematizar como funcionava. Então, vamos seguindo no nosso programa, falando de psicografia, que foi por onde nós paramos anteriormente. E dissemos que psicografia vem de psique, grego, alma ou espírito. E grafia, graphen, que significa eu escrevo ou escrever. Mostramos aqui uma foto de uma manifestação psicográfica. O médium escrevendo e a ilustração sugere o espírito, que necessariamente não precisa ficar atrás do médium, pode ficar na frente, do lado, não tem importância alguma. O importante é saber que ambos se relacionam através dos pensamentos, de um que emite a chamada e do outro que recepciona, que aceita, que textualiza. Diferentemente da psicofonia,
O espírito, ele se comunica através do som, da voz. O médium, ele verbaliza o pensamento dos espíritos. O médium psicógrafo, ele escreve, ele vai, através da escrita, atender ao pensamento do espírito. Tudo passando pelo pensamento. Falamos do Chico Xavier, que é, sem dúvida, o fenômeno do ponto de vista da psicografia, não só pela quantidade de obras produzidas, mas pela qualidade também. Todos os segmentos da nossa sociedade de espíritos passaram ali por Chico Xavier e deixaram, através da escrita, as suas mensagens, as suas comunicações. As suas obras possuem o efeito de chamar a atenção do mundo para esse fato da imortalidade e da manifestação dos espíritos. Porque não basta dizer apenas que os espíritos são imortais, mas é preciso dizer também que, além de imortais, eles podem se comunicar com os homens através de intermediários. Por isso que eu disse que Chico Xavier foi um fenômeno da psicografia, porque foi um fenômeno desse procedimento de intermediação com os espíritos. Bem, tudo se passa assim, através do pensamento. Pensamentos, 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 pensamentos. Quantos pensamentos você tem ao dia? Dá para quantificar? Bem, existem estudos recentes feitos com esse objetivo através de uma agência internacional. E a informação é de que o ser humano, em média, possui mais de 60 mil pensamentos. A permanecer esse número, essa estatística, o resultado dessa pesquisa, nós já podemos imaginar com quantos espíritos nós somos capazes de nos ligar, de nos comunicar diariamente. Por isso, esse turbilhão de ideias, de pensamentos que surgem, mudanças de comportamento, de atitudes, de opções, tudo isso está nesse manancial de informações que os espíritos e os homens passam de uns para com os outros. Isso é uma informação importante da doutrina espírita. Novamente, efeitos inteligentes, só para lembrar, porque nós, como espíritas, temos a obrigação de saber que existem 4 modalidades segundo as quais os espíritos podem se comunicar com os homens. Vidência. Vamos ver o que é vidência. Preste bastante atenção nesta informação. Vidência, a palavra nós já podemos imaginar que vem de ver mesmo, de olhar. O médium vidente, ele vê o perispírito do espírito que se mostra a ele. Olha, observe a maneira como eu falei. O médium vidente, ele vê o perispírito. Assim, no geral, se diz, olha, eu vi um espírito, mas na verdade não viu o espírito, viu a forma perispiritual, isto é, viu o perispírito do espírito que se mostrou. O médium não vê porque ele quer, ele vê porque o espírito se apresenta a ele, se mostra a ele. Lembra-se do telefone? Manda mensagem, há a captação e aí o recurso é colocado em evidência, em ação. Então, o médium vidente vê o perispírito do espírito comunicante, do espírito que se mostra. O médium vidente não vê com os olhos do corpo físico, tanto que ele pode ver o espírito estando de olhos fechados. Pois, se ele não vê com os olhos do corpo físico, como é que ele vê? Agora há pouco eu disse que ele vê o perispírito do espírito comunicante, ou do espírito que se mostra. O processo inverso, para explicar, ele é verdadeiro. É através do seu perispírito que o médium pode observar a presença do espírito. Perispírito com perispírito. A vidência não é o mesmo que clarividência. Ficou claro aquele assunto da vidência, que o médium vê perispírito do espírito que se mostra? Parece que é simples isso, então eu falei com simplicidade para não deixar nenhuma sombra de dúvida.
Agora, existem pessoas que confundem vidência com clarividência. Vamos explicar isso com detalhe, porque o Espiritismo agora tem esta possibilidade de explicar didaticamente para não deixar dúvidas. Vidência é um tipo da mediunidade segundo a qual o médium vê o perispírito do espírito comunicante. Falei mais uma vez. Agora, clarividência não é vidência, porque clarividência é uma outra faculdade de ver acontecimentos do mundo material. O médium vê espíritos e o clarividente vê acontecimentos do passado, do presente e do futuro, parecendo até que ele ultrapassa a linha do tempo. A gente só vai entender isso quando puder entender melhor o que significa o tempo, porque fora do ambiente da Terra há uma mudança total do significado do tempo, que obedece um dos movimentos da Terra, do nosso planeta. Então, o clarividente, ele não vê espíritos, ele vê acontecimentos do mundo material e pode descrevê-los com nitidez, com absoluta precisão, tanto acontecimentos do passado como o que está acontecendo agora e o que irá acontecer no futuro. Disse na história desses assuntos que o maior clarividente que existiu na face da Terra, o maior clarividente, foi Jesus de Nazaré. Allan Kardec vai escrever sobre Jesus e a sua clarividência num livro chamado A Gênese, num capítulo destinado exclusivamente para tratar da natureza de Jesus e os seus feitos. E o maior fenômeno apresentado por Jesus de Nazaré, diz Allan Kardec, sobre clarividência, usando a sua clarividência, foi aquele fenômeno onde ele indica para Pedro onde deveria jogar as suas redes para pescar lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, que não era mar, era um lago. E Jesus então indica para Pedro, que havia trabalhado a noite toda e não havia pescado um só peixe, indica um lugar que se sabe hoje que tem 48 metros de profundidade. E diz para Pedro, vá ao mar fundo e lança suas redes para pescar. E Pedro foi, lançou a rede e pescou, porque ali estava o grande cardume de peixes. Por que eu estou dizendo isso? Porque estou fazendo referência à capacidade de ver um acontecimento do mundo material. Jesus viu os peixes, o cardume de peixes, a 48 metros de profundidade no lago de Genezaré. Por isso que Allan Kardec diz que Jesus tinha uma clarividência muito superior e maior do que a nossa. Agora, fora de Jesus, há estudos surpreendentes sobre a vida de Edgar Cayce, nos Estados Unidos, um dos maiores clarividentes que já existiu sobre a face da Terra. Então, o clarividente vê acontecimentos do mundo material e o vidente vê espíritos, mas os dois fenômenos podem acontecer quase que simultaneamente, conforme nós vamos observar daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Faremos um breve intervalo. Uma dúvida? Só que esclareceu uma. Você ficou com dúvida? O que ficou dúvida? Não, ele esclareceu. Ah, esclareceu. Só uma coisa que não ficou bem esclarecida foi o fato de ele ter dito que o vidente vê com o perispírito. E ele falou, o vidente vê através do perispírito. Então, ele precisa do perispírito para ver o perispírito do espírito. Não é assim que ele falou? Então, mas a capacidade de ver não está no perispírito, está no espírito. O perispírito não tem capacidade nenhuma. Só que ele só precisa do perispírito para se conectar ao perispírito do desencarnado, para poder ter a capacidade de ver, de contactar o perispírito desencarnado. O perispírito não vê nada, viu? Só para ficar claro isso aí, para não restar dúvida. Tá bem? O que seria o olho o perispírito? Seria a visão do espírito? Não, ele contacta, ele faz o contato de perispírito com o perispírito, então ele entra em contato com o espírito. O espírito quer se mostrar para o médium. O médium aceita isso.
Então, os perispíritos dos dois entram em contato, aí o espírito do médium tem a condição, através do perispírito dele mesmo, de contactar o perispírito do espírito que quer se mostrar. Porque no jeito que ele explicou muito rapidamente, e pode parecer para algumas pessoas que não têm muito conhecimento, que quem vê é o perispírito, e não é. O perispírito não vê nada, o perispírito não tem inteligência, não tem capacidade nenhuma de fazer nada. O perispírito ele serve de intermediário para o espírito, sempre. Sempre de intermediário. Se não há o contato do perispírito, do médium, com o perispírito do desencarnado, não ocorre o fenômeno. Porque ou o espírito não quer se mostrar, ou o médium não aceitou servir de intermediário. Por isso que ele precisa desse contato. Ficou claro isso? Senhor Luiz, só que o médium, ele é considerado clarividente também? Não. O médium vidente é uma coisa, e o clarividente é outra completamente diferente. Não, o clarividente não é médium. Não. O clarividente ele não precisa dos espíritos para ver na linha do tempo. O que o clarividente vê não é espírito. Ele vê o que está ocorrendo no mundo material, pode ver o que aconteceu no passado, ele pode ter uma clarividência a respeito do passado, do presente e do futuro. Mas isso não tem nada a ver com desencarnados. O que pode acontecer, e eventualmente acontece, e às vezes acontece de forma conjugada, é clarividência com vidência. Mas são dois fenômenos diferentes, completamente diferentes. A vidência tem a ver com mediunidade, faculdade que propicia, que permite o médium entrar em contato com o desencarnado. Ou melhor, falando melhor, o desencarnado entrar em contato com os encarnados. Porque é eles que o fenômeno se inicia pelo desencarnado. Ele que deseja comunicar-se, encontra alguém que aceita, entra em contato com essa pessoa e o fenômeno acontece. Se a pessoa souber, não aceita, é claro. Né? E no caso da clarividência, não. Eu já citei aqui, ele citou o case, mas já citei o Wolf Messing, lembra? Uma vez? É um clarividente sueco, uma coisa assim. O cara tinha uma clarividência, uma capacidade de magnetizar as pessoas, que era uma coisa extraordinária. O Wolf Messing, está você encontra no YouTube. Wolf com W. Wolf Messing, M-E-S-S-I-N-G. Messing. Nós tratamos um clarividente? Nós tratamos? Clarividente. Nostradamus era um clarividente. Eu acho que um cara que muito conhecido, que pode ser citado como clarividente, é Nostradamus. Porque ele via muita coisa no futuro. Inclusive tem lá as centúrias, né? Que relata de forma, às vezes não muito clara, mas relata coisas que iam acontecer no futuro. Como não havia uma linguagem apropriada, ele escreve na linguagem que ele entendia. Por isso que a coisa fica meio truncada. Mas era um clarividente extraordinário. Não era médium, não tinha religião, foi ateu. Nostradamus perdeu, acho que a família, ficou meio revoltado, uma série de problemas na vida dele lá, mas era um clarividente extraordinário. Podemos tocar? Mais alguma dúvida? Ju? O sensitivo. Sensitivo. Quando fala a pessoa é sensitiva. Sensitivo não é médium. O sensitivo é aquele que promove fenômeno sem a ajuda ou a intervenção dos espíritos. Sensitivo é aquele capaz, por exemplo, de magnetizar um objeto e fazer esse objeto andar. Ele põe a mão sobre o objeto, se concentra naquilo e faz o objeto andar sobre uma mesa. Sensitivo também não é médium. Como tem clarividente. magnetismo forte. Sim, a capacidade magnética do encarnado, que não tem nada a ver com os desencarnados. Assim como o magnetismo, a ação magnética de um encarnado sobre uma pessoa com o objetivo de curar, não tem nada a ver com os espíritos. Completamente diferente do passe espírita, da transferência de fluido, que esse é o nome correto mesmo. Porque na transferência de fluido o que acontece? Os espíritos associados ao médium, que também transferem magnetismo, fluido vital,
associa o fluido espiritual dos espíritos, mais o fluido vital do médium. Essa associação acaba sendo transferida para a pessoa que precisa, para a pessoa necessitada. É que nem a gente dando passo ali pouco, a importância eu tenho, mais os espíritos auxiliando. Né? Sim, claro, mas por que o médium transfere o fluido vital? Primeiro porque ele quer ajudar. Por isso que é necessário estar preparado. Porque se o médium não está preparado, ele pode doar uma porção de fluido vital que vai fazer falta para ele. Não se deve dar passe doente, em hipótese nenhuma, sentindo qualquer mal-estar, em hipótese nenhuma. Né? Em hipótese nenhuma, sempre tem que estar bem. Tá? É claro que o desejo de ajudar, às vezes fala mais forte, mas a gente não deve arriscar. Nunca. Porque a gente vai enfraquecer. Né? Você vai doar aquilo que você não pode naquele momento, porque doa naturalmente. Doa naturalmente. Você não precisa querer doar. Só o desejo de ajudar já é suficiente para você transferir aquilo para a pessoa. Qualquer dúvida, anotem aí que a gente volta no assunto. Apoio cultural. Estamos aqui em Espiritismo Agora, no nosso programa de número 33, examinando ainda a mediunidade. Estamos agora falando de clarividência, que não é mediunidade, você já sabe disso. Não existe médium clarividente, existe médium vidente, existe clarividente, que é uma capacitação humana. Quero dizer a você, pela oportunidade, que cada ser humano possui clarividência. Alguns de forma diminuta, volume diminuto, e outros em alta escala. Sabe qual é o nome disso? Intuição. Muita gente chama de intuição, que nada mais é que clarividência. E a mulher tem isso muito mais aguçado que o homem. Quando o homem se concentra nesse fato, está preocupado com alguma coisa, ele acaba tendo uma clarividência, muitas vezes, relacionada com aquele assunto. Mas a mulher, pelo aspecto feminino mesmo, pelos seus órgãos, sua capacidade, sua sensibilidade, ela tem a clarividência e a intuição com muito maior facilidade que o homem. Intuição são sinônimos. A intuição é sinônimo de clarividência. Não, eu estou sentindo que isso não vai dar certo. Ou então que o que você vai fazer é perigoso. Não está cheirando bem. Não é assim que as pessoas falam? A coisa não está muito favorável, não. Ó, não faz isso agora, não é o momento. Nada mais é do que clarividência. O pessoal muitas vezes não sabe explicar com palavras, mas aquele sentimento que ela teve é alguma coisa que está mostrando para ela que a coisa ou não está certo, ou está certo, ou pode dar certo, ou pode dar errado. Acontece direto? Acontece, é natural, isso acontece naturalmente. Por isso que ele diz que todo ser humano é clarividente. Porque o ser humano tem a intuição do presente e do futuro. Né? Normalmente a gente não busca muito a intuição do passado, a clarividência do passado. Né? Aquilo soa como lembrança para a gente. E muitas vezes é tão clara essa lembrança que é uma clarividência. Possibilidades de ver acontecimentos do mundo material. Allan Kardec, estudando este assunto, porque eu falei antes do intervalo que os dois fenômenos podem ocorrer quase que simultaneamente, estão lembrados? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, conta a história de um rapaz, de um menino, um rapazinho, acho que de 14, 16 anos, que ele tinha a faculdade de identificar enfermidades. Toda noite ele diagnosticava a enfermidade e logo em seguida receitava o medicamento. Diagnosticava a doença e receitava o medicamento. Diagnosticava a doença e receitava o medicamento. Para grande número de pessoas. E uma noite, em uma sessão, ele só diagnosticou as enfermidades, mas não receitou um só remédio. E aquilo chamou a atenção
das pessoas presentes. Terminada a reunião, foram perguntar para ele por que naquela noite ele não havia receitado os medicamentos para as pessoas cujas enfermidades foram diagnosticadas por ele. Ele respondeu assim: é que hoje não estava presente o meu anjo doutor. O que significa isso? Que ele era um clarividente e médium. Ele era clarividente para diagnosticar. Ele chamou de anjo doutor, mas na revista Espírita está meu espírito receitista. Está na revista Espírita, se eu não me engano, de 1863, se não me falha a memória. Ele chama de espírito receitista e não de anjo doutor. Anjo doutor pode ter alguma tradução que não é essa que a gente utiliza, né? Mas na revista Espírita, a tradução que a gente usa está espírito receitista. Então ele tinha clarividência da doença, mas quem ditava para ele o remédio referente àquela doença que ele diagnosticou era o espírito, não ele mesmo. Por isso que então o pessoal não sabia. Até ele mesmo não sabia o que ele devia receitar, né? Então aí está configurado o que ele falou, que pode haver uma vidência junto com uma clarividência. A clarividência era a constatação da doença e a vidência era o médium, era o espírito receitista dizendo para ele o que ele deveria receitar a respeito daquela doença. Deu para entender? As enfermidades e o médico, espírito médico, que por intermédio dele também se comunicava, receitava o medicamento. Dá para entender? Por isso que uma pessoa pode ser médium vidente e também ser clarividente. Não é médium clarividente, vai ser um clarividente. Porque essa clarividência era da potencialidade dele como ser humano. Então, observando bem aí a tela, aí no seu monitor, vidência, faculdade de ver espíritos, clarividência, faculdade de ver acontecimentos do mundo material. Quantas vezes você encontrou-se com uma pessoa e disse: sabe que eu estava pensando em você há 5 minutos atrás? Estava vendo você, o que é isso? Ou então disse: eu sabia, eu vi aquilo acontecer, vi tudo, todos os detalhes desse evento, desse acontecimento. Quando nós dizemos essas palavras, nós estamos mostrando um procedimento de clarividência, não é mediunidade. Agora falaremos de audiência. Audiência é um tipo da mediunidade inteligente, do fenômeno inteligente. O médium tem a nítida sensação de ouvir a voz do espírito. Mas o espírito não fala, ele não tem aparelho fonador, não tem mais esse complexo físico para fazer a ressonância, inclusive, do som, repercussão do som. Não há possibilidade do espírito fazer isto. Então ele não pode falar, ele não tem como se manifestar. A linguagem dos espíritos, diz Allan Kardec, daqui a pouco eu mostro, é a linguagem do pensamento. Mas o médium, para fins de identificação, o espírito, se ligando ao pensamento dos médiuns, firma de tal forma essa comunicação, conexão, lembre-se do telefone, dessa mensagem pelo pensamento, que o médium tem a nítida convicção de que ele está ouvindo a voz do espírito, para efeito de identificação. Então, audiência é o médium, ele ouve, ele tem a impressão de estar ouvindo a voz dos espíritos. O médium audiente, ele não ouve ruídos, barulhos, só ouve a voz, suposta voz firmada pelo espírito para a sua identificação. Kardec diz o seguinte, preste atenção, os espíritos ouvem o som da nossa voz, são os espíritos que estão falando lá, os espíritos ouvem o som da nossa voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento. Esse é texto de Allan Kardec, significa que não há emissão de som do jeito que nós imaginamos em estado de erraticidade. Essa questão é de número 257. Quero dizer que esse capítulo, que essa questão que envolve este assunto, é um dos mais importantes escritos por Allan Kardec, e os espíritas deveriam ler, todos os espíritas deveriam ler com muita atenção, com muito cuidado, com particular interesse,
E sabem por quê? Porque é exatamente nesse capítulo que Kardec vai mostrar das sensações e sofrimento dos espíritos em estado de erraticidade. É um dos capítulos mais importantes do Livro dos Espíritos, que estamos recomendando para você. Agora vamos falar de fenômenos de efeitos físicos. O Espiritismo agora falou de fenômenos de efeitos inteligentes, agora vamos falar de efeitos físicos. Efeitos porque Allan Kardec, observando a mediunidade segundo os seus efeitos, pôde classificá-la em duas grandes áreas. Quais são os fenômenos que acontecem de efeitos físicos registrados pelo Espiritismo? Ruídos, pancadas, barulhos, movimentos de objetos, movimentos, deslocamento de objetos, transporte de objetos de um lugar fechado para um outro local fechado, quando há transporte. E Allan Kardec apresenta alguns exemplos no livro dos Médiuns de fatos que aconteceram na França, inclusive ele questionando os espíritos que o promoveram lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, na França. Fenômenos de levitação, de suspeição de pessoas e objetos, tangibilidade, quer dizer, de ver, visibilidade, de você ver e pegar, tangibilidade, de visibilidade, de você observar, e de escrita direta. Vamos rapidamente comentar, porque isso nos ajudará a entender porque Allan Kardec classificou em duas grandes áreas a mediunidade ou os fenômenos. Aqui de um lado vocês estão vendo Chico Xavier, eu penso que na década de 60, com certeza, agora eu digo, na década de 60. É uma foto de algumas reuniões chamadas reuniões de materialização realizadas na cidade de Uberaba, Minas Gerais. E vocês estão vendo ali deitado ali, um médium chamado Antônio Alves Feitosa, que eu conheci pessoalmente. E é médium de efeitos físicos ligados com reuniões de materialização. O grupo do Chico Xavier convidou o Feitosa para essas realizações, dessas reuniões de materialização. O Chico está do lado do médium e está do lado também do espírito ali que se comunicou, que por alguns fatores não mostrou ali nitidamente o seu rosto. Isso aqui, cada espírito tem os seus interesses e os seus cuidados de preservação também. O fato é só para mostrar que esse fenômeno é de efeito físico, materialização. Eu chamei de tangibilidade e visibilidade, fenômeno de materialização. Isso acontece porque o médium oferece um farto material, Kardec chamou de fluido vitalizado ou animalizado, como queiram. E esse material, esse fluido, ele possibilita que o espírito, então, combine os seus próprios fluidos e ele possa ser observado e ser tangível também. Charles Richet, que foi um grande pesquisador francês, ele chamou esse fluido de ectoplasma. Em Allan Kardec, nas obras de Allan Kardec, ele é denominado fluido vitalizado. Do outro lado, aí nessa foto ao lado que vocês estão vendo, é uma ilustração também do início do século XIX, que mostra um outro fenômeno de efeito físico, que eu falei a respeito de suspensão de movimentos, de objetos. Aqui é uma mesa que está surpreendendo ali as pessoas na sala, em que ela foi levantada até o teto. Fenômeno de efeito físico. Também é necessário que haja esse elemento que Kardec chama de fluido vitalizado, que Charles Richet chamou de ectoplasma. Portanto, é necessário que alguém de algum lugar ofereça esse material para que o espírito possa realmente produzir esse fenômeno. Vou lembrar aqui, eu estou mostrando a foto do livro tal qual foi editado ali, com toda a sua possibilidade de observação, mas eu logo em seguida vou mostrar uma foto melhor desse acontecimento. Isso é de William Crookes, um pesquisador inglês,
que acompanhou durante vários anos as materializações de um espírito chamado chamado Cat King, cuja média era Florence Cook. O Cat King era um espírito de uma moça que se materializava nessas reuniões. Ela foi pesquisada por muitos pesquisadores, não só por William Crookes. Vocês estão vendo aí, nas duas fotos, o espírito materializado ao lado do pesquisador. Essa foto parece que ficará mais nítida do livro de ser observada. Cat King, ela está abraçada com o pesquisador. Isso é uma materialização, documentário. Esse homem, William Crookes, foi um pesquisador e foi destacado pela rainha da Inglaterra para examinar os fenômenos que estavam sendo produzidos lá e que estavam causando um grande furor na Inglaterra. A rainha indicou Crookes para fazer parte dessa comissão de investigação. O mesmo espírito sendo investigado agora por um outro pesquisador. Ela foi tirada lá na Sociedade Real de Pesquisas da Inglaterra, e temos aí ao seu lado o Dr. James Gully. E estava tomando a pulsação, medindo a pulsação do espírito. Vejam vocês como é que eram feitas as investigações. Esse é o espírito era o médium, e esse é o espírito comunicante, Cat King, que realmente esses fatos estão relacionados e publicados num livro, publicado por William Crookes, chamado Fatos Espíritas, que nós recomendamos a você. E fenômenos de levitação, que foram produzidos no Brasil, inclusive por Carmine Mirabelli, um grande... foi médium e foi também clarividente, foi um grande sensitivo, sendo examinado aqui em São Paulo por diversos pesquisadores. Olha a fotografia da levitação feita por Carmine Mirabelli em São Paulo. Ele morava ali na zona norte de São Paulo, junto à Serra da Cantareira. E dizer que pneumatografia ou escrita direta é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediação nenhuma, mas é um fenômeno de efeito físico também. E no próximo programa eu vou começar falando desse fenômeno para a gente entender melhor historicamente o que ele representa. Muito obrigado pela sua atenção e nos despedimos agora desejando que você mantenha contato conosco. Escreva para Espiritismo Agora. Alguma dúvida, gente? Não? Olha, até onde eu sei foi só ele, não houveram outros pesquisadores. O que houve foi uma comissão liderada pelo William Crookes, de cientistas da Academia Real de Ciência de Londres. Acho que foram 8 ou 9 cientistas que faziam parte dessa comissão. Então todos eles comprovavam os fenômenos, colaboravam para que não houvesse fraude e tal. Inclusive judiando da médium, trancando a médium, amarrando a médium, colocando a médium em um lugar separado e tal. Está no livro dele isso aí. Que eu saiba, houveram esses pesquisadores liderados pelo William Crookes, o principal líder deles. Por isso que a gente sempre associa o nome do William Crookes com a Cat King e com a Florence Cook, porque ele foi o líder. Ele foi designado para comandar essa pesquisa. Depois ele vai à Academia Real de Ciência de Londres, diz assim: os fenômenos não são possíveis, eles são reais. Ele é excluído da academia. Por isso que ele fica como cabeça da coisa, tá? A cabeça, a liderança do negócio. Então, o que eu saiba foi ele o pesquisador principal, combinado com outros que foram formaram essa comissão para poder constatar a veracidade ou não do fenômeno. Quando foi pedido a ele que constatasse a veracidade dos fenômenos espíritas, a Academia Real de Ciência de Londres disse assim: agora a gente destrói o espiritismo.
Tal era o conceito, quando a pessoa tem muito o prestígio que o William Crookes gozava junto à academia. Então, eles tinham certeza que ele ia destruir o espiritismo, né? Eles não estavam querendo que houvesse uma pesquisa para constatação ou não. Eles queriam realmente destruir o espiritismo. A cabeça deles, eles queriam destruir. E depois, no final, ele chega e fala, não, a coisa é real. Então, quem se destruiu foi ele, perante a academia, porque por falar a verdade. Podemos tocar a coisa para frente? Olá, amigos. Sejam bem-vindos à nossa 34ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa realizado desde julho de 2010 para você que gosta de estudar, de ler e de aprender sobre os assuntos da nossa realidade espiritual. A nossa proposta é a leitura, o estudo e o aprendizado das obras de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, melhor dizendo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese. 5 obras publicadas por Allan Kardec que formam a chamada codificação espírita. E chama-se codificação espírita porque Allan Kardec codificou as informações num código de comunicação através do livro de fácil conhecimento. Estamos estudando em nosso programa mediunidade. Mediunidade é o que nós chamamos de princípio fundamental número 10. A partir de Deus, espírito e matéria, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, fluidos, perispírito e agora mediunidade. Depois falaremos sobre a vida em outros planetas, como vivem os espíritos em estado de erraticidade, a influência dos espíritos em nossa vida diária e, por último, encerrando esta série, falaremos da influência, da ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Bem, nós já tivemos 3 programas sobre mediunidade. Vamos encerrar esse assunto nesse 4º programa destinado a esta matéria. E se depois você tiver ainda alguma dúvida, restar ainda alguma pergunta a ser feita, escreva para o nosso programa. Sempre aparece aí em sua tela, em seu monitor, o nosso endereço eletrônico para você se comunicar conosco. Estamos falando anteriormente sobre os efeitos físicos, estão lembrados? Citamos ruídos, pancadas, barulhos, a tangibilidade, visibilidade, deslocamento de objetos, transporte de objetos de um lugar fechado para outro lugar fechado. Tudo isso você pode ver no nosso programa anterior. E nós paramos quando estávamos citando um grande médium e também sensitivo da cidade de São Paulo, chamado Carmine Mirabelli. E o Carmine Mirabelli, então, conseguiu realizar fenômenos surpreendentes que foram devidamente catalogados, classificados. Existe até um livro que conta sobre sua vida e seus fenômenos. E como nós falamos de um fenômeno chamado de suspensão, de levitação de pessoas e também de objetos, citamos o Mirabelli. E mostramos esta foto aqui que está nesse livro sobre a sua vida e obra, Carmine Mirabelli. E paramos também quando falamos sobre escrita direta, ou então pneumatografia. Pneumatografia é uma palavra que nós vamos mostrar daqui a pouco, que descreve que os espíritos podem escrever diretamente sem o concurso de médiuns. É um fenômeno de efeito físico, com toda certeza. Vamos então mostrar como é que funciona isso. Pneumatografia. Pneuma, alma, ou e grafia, escrita. Vem do grego, né? Escrever. Pneumatografia significa a escrita direta pelos espíritos sem a intermediação de um agente chamado médium.
Isto é, aparece as comunicações ou desenhos dos espíritos produzidos diretamente sem esse concurso. Um dos grandes pesquisadores de fenômenos da pneumatografia chamou-se William Crawford, que publicou um livro intitulado Mecânica Psíquica, com fotos da escrita direta dos espíritos em pequenas lousas, que antigamente as lousas eram utilizadas para ensinar a escrever. Então, sem nada escrito, a lousa era colocada lá embaixo de uma mesa com suporte para que ninguém tivesse dúvida de que ninguém estava escrevendo, e depois aparecia lá a comunicação dos espíritos. O livro chama-se A Mecânica Psíquica, William Crawford. Leia para você ver também que esse fenômeno é bastante interessante. Ele não é um fenômeno novo, é um fenômeno muito antigo. Eu até quero dizer aqui para vocês que Moisés foi o primeiro homem a apresentar um fenômeno de escrita direta. As chamadas tábuas da lei, ou então pedras dos 10 mandamentos, é um fenômeno típico de escrita direta, de pneumatografia. Os espíritos escreveram diretamente nas pedras sem o concurso de um médium. Esse fenômeno também chama-se fenômeno de efeito físico. Muito interessante isso do ponto de vista da história e também do fenômeno. Eu vou citar alguns nomes para nos ajudar a entender este assunto. Quero dizer que o Espiritismo agora, como faz estudos sérios da doutrina espírita, reservou para você, se você gosta desse assunto, para você anotar, pesquisadores que pesquisaram quase tudo sobre fenômenos de efeitos físicos. Eu já falei no programa anterior, mas vamos relembrar o nome desse grande personagem da história das pesquisas psíquicas, chamado William Crookes, inglês, Alfred Herny, na França, Epps Sargent, na Inglaterra, Gabriel Delany, francês, Alexander Aksakov. Eu vou voltar daqui a pouco a cada um deles só para dar uma ideia da importância desse trabalho. Charles Richet, na França, Johann Zollner, William Barrett, Ernesto Bozano e William Crawford, que eu citei no nosso programa de hoje como pesquisador dos chamados fenômenos da escrita direta, fenômenos de efeitos físicos. Todos esses pesquisadores foram pessoas renomadas, foram pessoas que se destacavam no mundo da ciência e da cultura do seu tempo, do ponto de vista social, que não iriam colocar os seus nomes em risco, que publicaram obras confirmando a existência e o meio segundo o qual aconteciam esses chamados fenômenos de efeitos físicos. Alguns deles foram contemporâneos de Allan Kardec. Mas a doutrina espírita, ela tem uma explicação simples e muito lógica para esses tipos de fenômenos. E eu citei a possibilidade deles serem realizados através de um material de emanação de médiuns. Allan Kardec chamou esse material de fluido vitalizado. O Charles Richet, por exemplo, que citei agora há pouco, chamou de ectoplasma. Charles Richet, ele é inaugurador, ele é fundador da metapsíquica e que depois se transformou em parapsicologia. Hoje o nome parapsicologia é o nome moderno atual da antiga metapsíquica, fundada por Charles Richet. Para quê? Para ter a possibilidade de estudar fenômenos que escapam à possibilidade da ciência comum de examinar. Porque o homem da ciência comum, do mundo de laboratório, não pode, não tem como examinar fenômenos que ultrapassam o conhecimento da ciência do mundo material. Só mesmo a ciência espiritual, criando um método apropriado, poderia explicar, poderia demonstrar
e confirmar a existência desses fenômenos, porque no fundo todos eles têm um único objetivo, é dizer que os espíritos continuam vivos após a morte do corpo físico e que os espíritos comparecem para dizer: nós não morremos, nós estamos aqui junto de vocês e queremos conversar com vocês, queremos intermediar, trocar experiências. É isto que quer dizer, como resultado final, o trabalho de todos esses homens que se voltaram para os estudos de ordem psíquica. Historicamente, cada um deles tem um grande valor para acervo da cultura humana, porque demonstra a vontade, o interesse voltados exclusivamente para um assunto que é, no geral, desconhecido e desprezado pela maioria das pessoas. Quase sempre contraditados, sem base de ordem científica. Quando uma pessoa ela ignora, é quase certo que ela não vai aceitar nenhum tipo de informação sobre fenômenos. A ignorância leva o homem a não pesquisar, a não ter interesse por buscar a realidade. Esses homens tiveram esta coragem. Se o fenômeno existe, nós iremos descobri-lo. E foram até a última instância das possibilidades da pesquisa para certificar-se realmente de que os fenômenos eram verdadeiros. Essa é a beleza de todo esse trabalho feito a partir do William Crookes, de todos esses outros nomes, que na verdade são mais de 100, e eu citei apenas alguns aqui em nosso programa Espiritismo Agora, para servir de apoio a esta nossa assertiva de que compensa examinar com seriedade esses assuntos. Vou citar agora, já que eu citei alguns pesquisadores, vou tomar a liberdade de citar alguns médiuns de efeitos físicos. Eusápia Palladino, italiana, napolitana. A Eusápia Palladino, meus amigos, serviu de médium para pesquisa de diversos pesquisadores, não foi uma pessoa só. A Elisabeth d'Espérance, na França, através de quem os espíritos produziram fenômenos sensacionais, a Florence Cook, que eu já citei, a Kathleen Golliger, que foi médium do Crawford, do William Crawford, que também citei, a Eleonora Piper e diversos outros personalidades do mundo da mediunidade em toda a Europa que serviram de base para que os fenômenos pudessem ocorrer. Agora nós faremos o nosso intervalo e retornaremos logo a seguir com o Espiritismo Agora. Nós voltamos depois desse intervalo técnico necessário para continuar aqui Espiritismo Agora. No programa de número 34, estamos falando sobre mediunidade. E vamos deixar para trás agora a citação dos nomes dos pesquisadores e dos médiuns e mostrar a vocês, já está aí na sua tela, no seu monitor, uma pergunta que é feita. Nós recebemos grande número de cartas e as pessoas procuram Espiritismo Agora para saber isto. O que devo fazer para desenvolver a mediunidade? Importante pergunta, não é? A pessoa quer ser médium e quer prestar também seus serviços à humanidade através da mediunidade. O importante, em primeiro lugar, é saber que essa pergunta envolve uma palavra importantíssima, que é desenvolvimento. Por que eu digo que ela é importante? Porque ninguém pode desenvolver algo que não existe. Porque a própria palavra já diz desenvolver, quer dizer, acrescentar, aumentar, dilatar. Isso somente podemos desenvolver algo que realmente existe. Portanto, ninguém pode ser médium
ostensivo se não for dotado da mediunidade ostensiva. Porque, conforme vocês puderam perceber no programa número 1 desse assunto, mediunidade, a mediunidade generalizada é aquela que todos os seres humanos possuem. Se uma pessoa perguntar assim, será que sendo médium generalizado eu posso também ser médium ostensivo? Essa é uma pergunta bastante curiosa e muito interessante de se estudar. Mas vamos voltar aqui a essa pergunta, o que devo fazer para desenvolver a mediunidade? Então vamos, nessa segunda parte do nosso último programa sobre mediunidade, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é necessário, é exigido conhecimento teórico. Eu tenho a certeza, você não entrega o seu corpo para ser cirurgiado por um marceneiro, nem um mecânico, nem um advogado. Nem o marceneiro, nem o advogado poderão fazer uma cirurgia porque eles não estão especializados nessa área. Nenhum de nós vai comprar pão na farmácia. O que eu quero dizer com isto? Que cada assunto tem a sua especialidade. Se uma pessoa deseja estudar e saber se é médium ostensivo, em primeiro lugar ela precisa conhecer. Ter conhecimento teórico do Espiritismo na sua base. Esse é o primeiro item. Então, conhecer o Espiritismo na parte teórica e básica, são as leis naturais, e depois conhecer o assunto relacionado teoricamente com mediunidade. O conhecimento básico da doutrina espírita, então, é exigido, é necessário para que uma pessoa possa incursionar por esse assunto ligado com a mediunidade. Segundo, conhecimento específico sobre mediunidade. Porque agora vem o assunto da cirurgia. Se uma pessoa deseja ser médium, ela precisa saber o que é, para que serve, como funciona, quais são as suas reais finalidades, a mecânica do relacionamento entre os homens e os espíritos, se é médium psicofônico, psicógrafo, vidente, audiente, se é médium de efeitos físicos, tudo isso precisa saber. Segundo, é necessário um conhecimento de ordem prática. Agora vou mostrar em detalhes essa segunda parte, conhecimento da prática, para facilitar. Porque o Espiritismo examina esse assunto tanto no campo teórico quanto no campo prático. Quando uma pessoa passa pelas reuniões teóricas do conhecimento, então ela demonstra que ela tem conhecimento da teoria espírita, ela pode participar das chamadas reuniões de experimentação mediúnica. A palavra já diz tudo ali. Experimentação. Vai se experimentar para saber se a pessoa é dotada de mediunidade ostensiva ou mediunidade generalizada. Então Allan Kardec escreve assim: não se pode saber antecipadamente se uma pessoa é ou não é médium, a não ser fazendo com ela experimentações. É colocá-la numa situação, numa reunião, confortavelmente instalada, e que se pode fazer experimentações, para saber se é médium ostensivo. Quantas reuniões se pode fazer para saber se uma pessoa é médium ostensivo? Kardec recomenda de 6, 8 reuniões. É o suficiente para que, se houver a ostensividade da mediunidade, apareçam os rudimentos. E é verdade isso, eu posso garantir, porque nós fazemos isso há mais de 40 anos. Se uma pessoa se ela é detentora dos rudimentos da mediunidade ostensiva, logo nas primeiras reuniões, esses rudimentos começam a aparecer. Essa é a primeira constatação, porque a ciência espírita trabalha dentro de uma metodologia de observação. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E é a observação que vai denotar, que vai indicar, que vai comprovar
se uma pessoa realmente é dotada dos recursos da ostensividade mediúnica. E isso é muito importante do ponto de vista da ciência espírita. E a metodologia de Kardec, então, é a observação e não aceita a indução. Porque se nós trabalharmos com a indução, se dissermos para uma pessoa, olha, você é médium, precisa desenvolver a mediunidade, eu não estou sendo cientista, conforme Allan Kardec falou lá. O que ele disse? Eu repeti aqui, não há possibilidade de saber se uma pessoa é médium ostensivo sem fazer com ela as experimentações. Devemos evitar dizer a uma pessoa se ela é médium, sabem por quê, meus amigos? Porque na generalidade todos os seres humanos são. Agora, temos que saber se a pessoa ela possui essa ostensividade. Nós temos que ser analistas, cientistas, críticos desse assunto, senão nós entraremos no mundo das fantasias. E isso não serve ao propósito da ciência espírita. Então, a sugestão de Allan Kardec, dentro do processo da metodologia, que conforme você já sabe, já falamos aqui em Espiritismo agora, nos primeiros programas, Allan Kardec foi um cientista, ligado com o invisível, fazendo as suas investigações com o invisível. E ele passou tudo pelo critério da ciência, da observação, experimentação, observação, experimentação, para depois de centenas de vezes chegar às conclusões. Aí ele levanta as hipóteses, como o trabalho comum das ciências. Então essa metodologia não deixa nenhuma sombra de dúvida quanto à veracidade se uma pessoa é ou não é médium ostensivo. Qual o objetivo da experimentação, então? Precisamos ir respondendo. É saber quem é médium ostensivo. Depois de 8 a 10 reuniões, eu posso dizer, pelo processo da observação, somente da observação, sem nenhuma indução, se uma pessoa é ou não é médium ostensivo, pelos rudimentos que ela aparece. Quais são esses rudimentos? Agora chega a hora de explicar. Quando uma pessoa está sentada junto com a mesa, nas chamadas reuniões de experimentação, nós temos de dar certas condições, porque os espíritos podem, em primeiro lugar, por ela falar. Eles podem traduzir o seu pensamento oralmente, através da voz do médium. Ou então pode o médium ter impulsos de escrever. Às vezes começa tudo apenas com movimentos rudimentares do lápis, de apanhar o lápis, ou mexer com a folha de papel, e outras vezes diretamente já na escrita, mostrando, testemunhando que aqueles rudimentos já estão denotando que a pessoa é médium ostensivo. Ou na vidência, ou na audição, de ouvir. Nessas reuniões de experimentação, pode ocorrer também que o médium ele ofereça esse material que estamos falando aqui em nosso programa, que é o fluido vitalizado, e ocorram alguns fenômenos de efeitos físicos. Tudo isso pode acontecer na reunião de experimentação com a metodologia kardeciana para a observação, sem nenhuma fantasia, sem indução alguma. Depois que a pessoa apresenta rudimentos, passa para as reuniões de exercícios mediúnicos, cerca de meia dúzia de reuniões, com tudo isso tem um roteiro muito acentuado, reuniões de treinamento para cada tipo, psicofônico, psicográfico, evidência, audiência. E posteriormente, então, depois que o médium se apresenta bem formado, dentro de, 6 meses, não mais que isso, de treinamento, de reuniões de experimentação, ele é levado, conduzido para a sua atuação dentro do centro espírita, no campo da ostensividade, apresentando então, entrando no quadro de médiuns colaboradores do centro, nas chamadas reuniões gerais do centro espírita. Eu falei gerais, mas elas são específicas. Por exemplo, a reunião de esclarecimento aos espíritos que sofrem, que demonstram o sofrimento pelos quais eles deixaram esse nosso mundo. As reuniões de esclarecimento aos espíritos obsessores, espíritos maus, empedernidos, vingativos, cheios de ódio. E o nosso mundo vive disso, não é, meus amigos? A reunião de instruções pelos espíritos superiores para trazer as suas orientações, por vezes gerais e outras vezes específicas,
as reuniões de transmissão de passes, transmissão de fluidos através de passes, que é um grande reforço do ponto de vista terapêutico para ajudar as pessoas, as reuniões de pesquisas mediúnicas e também de reuniões não mediúnicas dentro do Centro Espírita. Como vocês viram, tudo começou com o conhecimento da teoria e depois pela experimentação. Essa é a proposta que a doutrina espírita faz para todos nós do ponto de vista organizativo da mediunidade, desde a manifestação através do médium até a organização de uma boa casa espírita para prestar serviços junto à nossa população. Encerramos o assunto mediunidade aqui. Pela sua atenção, queremos dizer muito obrigado e até o nosso próximo programa. Muito bem. Alguma dúvida a respeito disso que ele falou? Não? Podemos encerrar? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo curso Fundamentos do Espiritismo desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência com um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião de estudos dessa noite, e que assim seja.